Fórmulas, chegando aqui com mais um episódio. E dessa vez é sobre o Eprix de Mônaco, que se teve toda temporada, tem algum Eprix onde a direção de prova resolve distribuir punições. E o Eprix de Mônaco foi justamente isso, e eu fiquei louca, porque eu estava escrevendo nesse final de semana sobre a corrida, quase enlouqueci, quase infartei, né? Fiquei horas sem comer, fui comer quase no final do dia. Mas é isso. E para falar do caos e das polêmicas, aqui eu trouxe ele, o Rodrigo Nascimento, da Onboard Sports, que quem acompanha as lives da Renata sabe que a gente ama discordar um do outro, a gente discorda de uma forma pacífica. Mas, enfim, muito obrigada pela sua participação aqui, Rodrigo. Primeira vez aqui no Entre Fórmulas. Oi, Sônia. Olá, galera. Bom, eu que agradeço o convite aí. Estamos aqui para discordar, mas discordar com, assim, quando é necessário, né? E discordar sem também apagar o querer fazer com que minha opinião seja mais importante ou maior do que a sua, de qualquer outra pessoa, né? Se bem que ultimamente a gente discorda concordando, né? A gente exato. Entra no acordo. Exato, tem umas coisas que não dá, né? Não dá para, por mais que a gente tenha visões distintas, no final a gente percebe que está errado e não tem como passar pano. Quero começar, na verdade, falando de Nissan, dessa classificação da Nissan que a gente teve, né? E aí já vai puxar meio que Nissan e McLaren, né? A gente teve o Nato e o Fenestraz avançando, chegou até a ter duelo entre os dois, aí o Sasha foi para a final, onde ele enfrentou o Jake Hughes, deu toda aquela polêmica de pico de energia, e o Jake Hughes, né? Também... e aí o Jake Hughes também teve track limits, e aí no fim a gente teve um P1 e P2 largando sem tempo, que só a Fórmula E nos proporciona, mas a gente já vai chegar lá. Vamos falar primeiro da Nissan, como um todo, né? Nessa classificação que foi um pouco surpreendente, a gente viu que eles estavam apagadíssimos em Berlim, e na corrida a gente teve Fenestraz terminando em P4 e o Nato, coitado, terminou lá no último dos que não sofreu DNF, né, em P18, que ele levou toque, né? A gente teve o Bird e o Ticton dirigindo loucamente nessa corrida de Mônaco, também vamos chegar neles. Mas, assim, o que você achou da Nissan nesse final de semana, no conjunto da obra, ainda mais vindo de Berlim, que foi triste, né? A Nissan, ela tá muito instável, né, eu acho. E eu acho que a Nissan, ela fez uma aposta, assim, não vou dizer uma aposta ousada, porque o Nato, ele já é um piloto que já tem uma certa experiência com a Fórmula E, mas ela apostou sim no Sasha Fenestraz. Eu me lembro que na off-season da Fórmula E, a gente sempre, eu principalmente, cogitava muito o Lucas de Grassi na Nissan, porque eu já sabia do Sasha, então eu imaginei que a Nissan ia tentar balancear, né? Por ser um Gen 3, um carro novo, uma fase nova, você pega um piloto que, pô, tá na Fórmula E desde que a Fórmula E era só uma ideia rabiscada num guardanapo, e do outro você tem um garoto com baita potencial, que é o Sasha, né? A Nissan preferiu apostar no que ela já tinha na casa, que é o Nato. Não acho que foi exatamente errado, mas eu acho que talvez houve uma autoconfiança muito elevada da Nissan, né? E aí o preço está vindo, né? Eu acho que o carro da Nissan, o que ele mostrou em Mônaco é que ele não é um carro ruim, como às vezes em algumas provas aparentou, ele não é, tanto que ele não é, que a McLaren, que é cliente, ela fez provas boas no início da temporada. A McLaren, ela também, ela pagou até certo ponto, uma certa inocência do Hughes, que é basicamente a mesma situação do Sasha, e a McLaren também, eu acho que ela apostou no René Rast, que é um piloto rápido, mas o Rast, ele não tem tanto tempo de Eprix assim na carreira. Ele entrou numa Audi, que era uma equipe que já estava há anos na Fórmula E, bem consistente, né? Se você parar para pensar, tanto o Rast quanto o Nato tiveram meio que coisas semelhantes, porque o Nato, apesar de estar um tempo com a Fórmula E, ele correu só na 7ª temporada, ficou de fora. A diferença é que o Rast ficou distante durante esse tempo da Fórmula E, o Nato estava lá o tempo todo. Isso você percebe na pista agora, porque eu, sinceramente, vou dizer para você que eu esperava muito mais do Rast nessa temporada, né? E eu acho que, tipo assim, tá sofrível. Ele tá cometendo uns erros, assim, que, tipo assim,
Não dá para explicar, porque o Natô, tudo bem. Ele não é tão agressivo quanto o Sasha. Não é. Porque o Sasha é mais naturalmente mais agressivo. Mas geralmente o Natô não cometeu erros, grandes erros. Sim. Geralmente o que ele tem mais é dos outros que bolicha ele para fora da corrida, né? Tira ele da corrida. Ele é tipo uma zebra ambulante, né? Para os Tanto outros que, carros. por muito tempo, até o Eprix de Mônaco, ele é quem tinha mais pontos, quem tinha dado mais pontos para a Nissan até então era o Natô, justamente porque o Sasha chegou agora, mais impulsivo, quer mostrar Sim, serviço, né? sim, sim. As duas equipes, você fala uma coisa que é importante. As duas equipes, elas são bem parecidas, né? McLaren e Nissan nesse sentido. Elas têm pilotos novos, super talentosos, mas ao mesmo tempo super agressivos, que cometem erros, né? E que é normal, é a primeira temporada deles, eles querem mostrar serviço. A forma deles conseguirem isso é sendo agressivo mesmo. Não dá para você chegar na Fórmula E e querer ser bonzinho. Se você tentar ser bonzinho, você vai ser engolido pelo companheiro de equipe, pelos outros pilotos, você não vai ter espaço, sabe? Na Fórmula E não há esse tempo de maturação. Ou você chega e mostra serviço logo, ou você vai cair no esquecimento e vai virar piada e não vai conseguir. Então, eles estão certos indo por esse caminho. Eles só não podem abusar disso e tornar isso uma identidade, como é o caso do Ginter na Maserati, que, cara, o Ginter, ele faz umas coisas que é um pouco, assim, absurdo. Apesar de em Mônaco ele não ter tido culpa, na minha Não teve opinião. culpa e também não teve culpa para mim. E vamos chegar que teve mais Sim, sim, polêmica do exato. TikTok. Que o Exato, TikTok, quando ele dá, eu falei dessa semana, quando dá 2 passos para frente, ele dá 1 milhão de passos para trás, né? exato. O Ticton tá pé nervoso, então, É no caso, nervoso, é no caso é gentileza. complicado, sabe? Então, assim, eu tirando o Mônaco, mas o Ginter cometeu uns erros nessa temporada que foram absurdos, principalmente nas primeiras provas. Mas é que o Eu Ginter, tenho um ele tem que paninho ser rápido. Inter numa coisa. Ele erra bastante, mas eu, de certa forma, entendo a aflição que ele tava de querer provar alguma coisa. Sim, Porque exato. apesar do Mortara não estar entregando nada essa temporada, e vamos também falar de Mortara, vai doer no meu coração, mas vou ter que criticar. É, querendo ou não, quem fica com a faca no pescoço é o Ginter, porque o O Mortara Ginter. ganhou um monte de coisa com a Vende. Exatamente. Ele O, que tem que o provar alguma Mortara foi coisa. vice-campeão ano passado, né? Ele é o E ficou atual em terceiro vice-campeão. lugar, né, no Aliás, temporada teve um anterior. ano que foi terceiro e o ano foi o ano passado que ele foi segundo, não foi? Ou foi o contrário? No outro ano ele foi segundo, ano passado terceiro. Foi uma coisa Foi assim. o contrário, sétima temporada vice, ano passado Isso, terceiro. exato. Foi uma coisa assim que eu me lembrava. Mas, pô, é um cara que terminou top 3 nos últimos 2 anos, sabe? É um E aí cara o que Ginter era venceu o cara que bastante. tava sofrendo, que não tava conseguindo ficar em equipe. E Sim, sim. eu senti muito disso, assim, de provar, de querer provar o valor. Mas é muito do que você falou. Tirando ele que já tá há mais tempo, né? Mas o Hughes, apesar do Hughes e do Fenestras terem estilos diferentes de pilotagem também, Hughes ele é um pouco mais calmo do que o Sasha. O Sasha é muito. É latino, Sim. né? Apesar de ter nascido na França, ele foi criado na Argentina a vida inteira. É o que ele fala, ele se identifica muito com a cultura latina. E realmente, o jeito do Sasha agir, pra mim, não tem nada de francês. É, Sabe? Ele vai pra cima mesmo, e ele vai brigar mesmo, e sai da minha frente. Só que ele ainda briga com consciência, ele não é um piloto sim, sim. perigoso, né? É bem, Diferente bem. de outros aí que já vamos falar. Mas eu fiquei surpresa, de certa forma, com a Nissan, porque eu realmente torço pelo sucesso desse Porter na Nissan. Eu sempre falo que eu acredito muito neles na próxima temporada, né? E Berlim foi uma porrada, né? E uma coisa também que é importante frisar, saiu um texto essa semana, né? Eles foram fazer testes lá na Espanha essa semana e hoje saiu informação de que os testes depois do Prix de Mônaco, né? Para quem tá ouvindo, depois do Prix de Mônaco, Tiveram passou o até. Prix de Mônaco na terça-feira, eles foram fazer teste na Espanha com o carro Fenestras, bateu, sofreu acidente com o carro da Nissan, foi para o hospital, mas não aconteceu nada, foi só check-up e tal. Já era verificação, a Nissan McLaren não foi para o trem. Novamente, deve ser algum problema com o carro da Fórmula E, que a gente já está tendo esses problemas desde o começo do ano. E isso atrapalhou muito, porque eles tinham planejado uma semana toda de teste, já teve que ser mudado completamente isso, porque teve que fazer reparo no carro. E foi revelado que depois do Eprix de São Paulo, eles também tinham reservado uma semana de testes, e aí não chegou ninguém a bater, só que já era um problema técnico no carro, e aí tiveram que resolver o problema, e aí também atrapalhou. Então isso também atrapalha muito
na preparação da continuidade da equipe no campeonato, tanto para a McLaren quanto para a Nissan. Né? O que já ficou claro, acho que agora nessa temporada, é que algumas equipes não souberam fazer o carro, né, ou não entenderam o carro ainda. Né, eu acho que as equipes precisavam um pouco mais de teste. Por um lado é legal, porque você cria uma certa aleatoriedade. Por outro, a gente começou a perceber que a aleatoriedade está se acabando. Né? Você está começando a ter uma predominância, que são os carros da Jaguar, que está nítido que são muito melhores do que todos os demais do grid. A gente achava até que era a Porsche. E, de fato, o carro da Porsche é até bom, tá? Depois eu vou falar a respeito da Porsche, porque eu tenho uma opinião sobre a Porsche. Eu ainda acho que a Porsche, eu não acho que ele é o carro dominante, como eu via antes, porque, na verdade, não é que ele não é o carro dominante, ele segue sendo o mesmo carro. É que a Jaguar, ela encontrou e resolveu seus problemas e entendeu o carro. As atualizações da Jaguar deram certo. Exato, né? As atualizações deles deram certo, eles entenderam e os pilotos assimilaram, principalmente o Evans e o Cassidy, e o próprio Buemi, porque o Buemi está andando bem. Se você olhar o Buemi deste ano para o Buemi das últimas 2, 3 temporadas, é um outro Buemi. A gente pode até elogiar um pouquinho o Bird, apesar de ele dar uma vacilada. Né? O Bird está dando umas vaciladas aí, mas ele tá tentando ser menino igual o Hugs e o Sasha. Mas pelo menos conquistou pódios para Jaguar esse ano. O Buemi tentou e não conseguiu, ainda ficou emburrado. O Buemi ainda ficou puto. Mas assim, a gente vê que, por exemplo, tem essas equipes que entenderam os carros e você tem as equipes que estão totalmente perdidas. Mahindra está perdida, o próprio Lucas de Graça, São Paulo, ele já abriu mão, ele falou, o carro é ruim, não vai melhorar, vamos focar para o ano que vem, que já foi. Eu acho que a Nissan, depois desse teste, provavelmente vai adotar a mesma postura. Galera, o carro esse ano não foi, não virou, e lógico que isso vai acabar rebatendo na McLaren, e para a McLaren é um pouquinho pior, porque a McLaren ela tem toda uma estrutura que ela herdou, né? Ela herdou da atual bicampeã, que era a Mercedes, então com certeza isso vai refletir em alguma forma lá dentro. Então a própria Maserati é outra que, apesar que a Maserati ela é complicada, porque eu não sei eu não sei avaliar se o carro ele realmente é bom, mas os pilotos é que não está conseguindo guiar o carro, ou o carro é ruim a ponto de não ser guiável e os caras na tentativa de tentar segurar o carro, não conseguem, e a gente vê aquele show de horrores, sabe? A Maserati ela é a única incógnita para mim, eu não consigo entender, porque você vê os caras andando na frente, eles estão ali brigando P1, P2, P3, do nada, um bate, um derrapa, ou do nada acontece alguma coisa, ele perde potência, cai para as últimas posições. Isso, foda quando não tem algum azar que alguém vem e bate neles, mas eu ainda acho que, tipo, eu tô achando o Mortara muito apático. Eu ainda vejo o Ginter tentando. Mas que o Mortara tenha ido bem na classificação, até em Mônaco, na corrida ele sumiu. Sim. Assim, e já está acontecendo isso muito tempo já com o Mortara. Ele tem um pico de audiência ali, de repente você vê ele ali em segundo, em terceiro, em quarto, e do nada, quando você olha na tabela de classificação, cadê o Mortara? O Mortara tá lá pro fundo. Eu sinto que no Mortara, quando ele passa por alguma situação ruim, ele se afunda nela. Sim. Ano passado a gente viu ele crescendo, com chance de brigar pelo título. Quando ele teve aquele momento ruim, pronto, chegou Nova York, acabou, ele nunca mais voltou de Nova York. Acho que ele tá lá ainda. E aí tem toda essa questão também, porque ainda tem mais corrida pela frente. O Ginter, para mim, eu acho que ele teria toda a chance de pontuar, ter ido até bem nessa corrida, ter ficado até dentro do top 5, na minha opinião, se o Tickton não tivesse lascado com ele. E eu sinto que ele tava precisando muito de um resultado positivo para dar aquela confiança nele. Sim. Porque eu sinto que, apesar de alguns erros que ele cometeu, depois daquele erro que ele cometeu, principalmente em Cape Town, eu acho que ele deu uma melhorada nisso. Eu acho que ele tá mais consciente disso. Eu gostei muito da forma como ele pilotou em Berlim. Para mim, ele foi um dos melhores naquele final de semana. Para mim, foi a performance dele, não no dia que ele foi pro pódio, mas no dia seguinte, acho que foi uma das melhores performances dele dentro da Fórmula E, se não a melhor que ele teve. Então, ele tava inspirado. Ele tava muito inspirado. Ele tava tudo... O sol estava brilhando para Maximilian Ginter, sabe? Então, tipo, eu acho que tem muita chance dele pontuar nas próximas etapas se ninguém tirar ele da corrida. Também acho. E aí, o que acontece? A Maserati
vai chegar na final do ano e vai mandar ele embora, sendo que, tipo, teoricamente, é o único cara que tá trazendo ponto pra equipe, fica numa saia justa. Porque, pelo outro lado, você tem um Drogovic que fez o teste, que foi muito bem. E aí você fica, será que eu vou tirar um e colocar outro? Ao mesmo tempo, não é justo com o Ginter. Se o Ginter entregar resultado, você tirar o cara também não pega bem. Então, tipo assim, é uma saia justa, né? Claro que eu penso assim, eu penso que tem chance ainda na fanfic que eu tenho na minha cabeça de Drogovic, se ele vir para a Fórmula E, ele parar numa McLaren. Eu já tenho toda uma teoria de que René Rast não fica ano que vem. E ele Aston reserva da McLaren também na Fórmula 1. Foi bem no teste. É uma possibilidade. Pensei. Mas, enfim, criei muitas fanfics na minha cabeça. Ele foi cogitado, né? Ele foi cogitado a treinar pela McLaren na Fórmula E, no Rookie Test. Ele chegou a ser cogitado a treinar pela McLaren, né? Justamente por conta dessa relação que vem da Fórmula 1. Eu acho que existe sim uma possibilidade do Mortara sair da Maserati, mas eu acho que por livre e espontânea vontade do próprio Mortara. Eu acho que o Mortara... isso é uma opção que eu imaginei. Será que ele iria para uma outra equipe? Porque assim, eu acho que no que depender da Maserati, ela não vai se desfazer do Mortara, como eu também acho que ela também não vai se desfazer do Ginter, porque é como você falou, o Ginter é o cara que está trazendo os pontos para casa. Então eu não vejo ela dispensando o Ginter por esse motivo, também não vejo ela dispensando o Mortara, por conta de toda a história que o Mortara já tem dentro do grupo. Agora, eu acho que pode surgir, de repente, uma boa proposta para o Mortara de outra equipe, porque eu acho que tem alguns nomes aí que não devem permanecer. Eu acho que o Haas é um nome que não deve seguir para o ano que vem para a McLaren. Eu acho que ele não está entregando aquilo que a McLaren esperava. Eu acho que o Lotterer é outro piloto na Avalanche Andretti que não deve seguir mais na Fórmula E. Eu acho que a gente está vendo o último ano do André Lotterer na Fórmula E. Já era para ter sido o último, para dizer a verdade, no ano passado, e não foi. Eu acho que esse é o definitivo. Eu acredito, na verdade, que até... dependendo de como for, quem acaba entrando, eu até acho que ele merece uma chance na Fórmula E, o David Beckman, que está desde 2000 e sei lá quanto, trabalhando com a Fórmula E, e provavelmente vai ser ele que vai correr na Andretti no lugar do Lotterer agora em Jakarta, porque o Lotterer vai fazer teste de Le Mans. Jakarta provavelmente deve ser o Beckman que vai correr, sim. E pode ser uma chance para ele mostrar, vai que ele vai melhor que o Lotterer. Ele não foi mal no Rookie Test, ele foi bem, né? Lógico que quem se destacou, chamou uma atenção, foi o Drogovic, mas a gente teve outros nomes ali que foram bem. Martins, o Malone e o próprio Schwartzman. Achei bem legal o Schwartzman. O Schwartzman, ele é um piloto que eu acho que ele tem perfil de Fórmula E, sempre gostei do Schwartzman, e tá nítido que ele não vai ter espaço na Fórmula 1, e eu acho que ele já se tocou disso. Um piloto que não fez teste, eu nem me lembro se ele chegou a fazer algum rookie teste no passado na Fórmula E, mas eu gostaria de ver ele testando Fórmula E, é o Aylott. O Callum Aylott, eu acho ele um piloto que tem perfil de Fórmula E, ele é tão bom quanto, ou melhor, do que a maioria desses pilotos novos que estão aí na Fórmula E. Como eu também acho o Schwartzman muito talentoso. E como o Aylott já tá na Indy, ele tá fazendo os milagres. Eu acho que ele não vai sair de lá. Sabe o cara que não fez teste, mas que até a Beatriz do Paddock da F2 que sempre ouve, um beijo pra Beatriz, ela fala muito dele, eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu comecei a ver realmente. Ele tem um perfil de Fórmula E, é o próprio Vershaw. Sim. Que eu acho que ele entraria muito bem na Fórmula E, sabe? Tem perfil sim de Fórmula E. Então você tem uma galerinha nova. Então é bom ver, de repente, o próprio Tickton, que apesar das certas besteiras que ele faz, mas querendo ou não, ele tá indo bem com uma Nil. Tá? Inclusive, já vamos falar de Nil, porque era o meu próximo tópico, né? A gente teve a classificação, o Dan Tickton ficando em P5 e o Sérgio largando de P8, com aquela polêmica toda também, que assim, é impressionante. Tudo bem, vou já entrar na questão do Sérgio não estar entregando tudo que ele deveria entregar, mas também, ao mesmo tempo, o brasileiro não tem muito de paz, porque toda vez que ele começa a entregar alguma coisa, é o carro que abre o bico, é alguma coisa que acontece. A direção de prova, eu acho que eles falaram, todas as punições que a gente não deu até agora, vamos mudar nessa classificação. Foi muita punição. Muita punição. Tipo, quando vários pilotos tiveram volta deletada, o Sérgio teve 3 tempos de volta deletado antes de ter esse duelo com o Ginter. E aí, no fim, o tempo que ele fez foi suficiente para ele ir pro duelo com o Ginter, mas daí chegou no duelo com o Ginter, porque ele passou da linha, só que o Ginter também avançou o sinal vermelho, e aí, no fim, fica, tipo, não fica 2 pesos e 2 medidas, mas não é desse jeito, né?
Parece que é sempre para um lado só. Fica meio vago, às vezes, os critérios que eles decidem ter. Porque tudo bem, eu entendo a punição por 7 câmeras. Mas daí no Ginter avançou também, e aí você fala, cara, sabe, uma bagunça, então já mexe, querendo ou não, psicológico da pessoa que tá ali esperando alguma coisa. Mas assim, o Dan Tickton, ele tá, tudo bem que assim, faz umas coisas criminosas, mas Vai. ele se empenha em segurar aquele carro na frente. Em Berlim a gente vê ele ficou muito tempo na frente segurando. Nesse ele tava com o carro fumaçando, com o negócio pendurado no carro, e mesmo assim tava ali brigando entre o P6, P7, nunca saiu desse meio aí do top 10, brigando firme e forte. E aí tudo bem, depois o Sérgio deu entrevista falando que, tipo assim, o carro dele tá gastando muita energia, muita. E aí ele chegou e conversou com a equipe e falou, é um erro meu? Eu que tô errando na pilotagem? O que tá acontecendo? Por que a gente tá gastando tanta energia assim? Por que eu não tô conseguindo ficar mais para cima? E aí falou com a equipe, tá tentando ver ele, mas ele falou, olha, eu sei, eu tô completamente consciente que não importa se... Beleza, eu queria ir bem na classificação, consegui, mas a classificação não traz pontos se você não é o pole. Ele falou que traz ponto a corrida e eu sei que eu preciso pontuar, né? Então, tipo, ele mesmo, tipo, virou na entrevista e falou sobre isso. E falou que ele tá tentando encontrar esse ponto. Eu sinto que ele é um daqueles pilotos que teve um pouco de dificuldade com o Gen 3. Ainda tá batendo diferente com o Gen 3 em alguns pontos, né? Que a gente sabe que ele é um cara que estuda dado. Ele é um cara que é esforçado também. O próprio diretor da Nil falou sobre isso. O quanto esse carro evoluiu é graças ao trabalho do Tickton e do Sérgio em questão de dados, assim. Sim, é verdade. E foi muito bom para a Nil, apesar de eu gostar muito do Turvey, eu achava que o Turvey era um pouco passivo demais, né? E você tem 2 pilotos novos, a gente tem a média, não podemos esquecer que a Nil tem a dupla mais jovem do grid. E você tem um Tickton que é difícil de lidar, é temperamental e que quer o melhor. Ele sabe que ele não tá no melhor carro do grid. Então ele fala, beleza, eu não tô no melhor carro do grid, mas como é que eu vou fazer pra estar no top 10? Então você tem 2 moleques exigentes dentro do Daniel, o que é bom porque faz a equipe se mexer. Faz a equipe mexer nesse carro aí e tentar fazer alguma coisa. A gente tá vendo essa evolução, o salto que a Nil deu de uma temporada para outra. Quem poderia imaginar que Nil hoje você tem uma Mahindra e uma Abit, que é o sofrimento da temporada, né? A Abit deve estar até agora arrependida de quando entrou, só tinha 2 powertrain para escolher, Mahindra e Nil. Foi na Mahindra, que era a escolha óbvia. Óbvia, né? E se lascou. Né? Se bem que a Abit, depois de Berlim, deu uma ressuscitada aí, né? Eles estão até... Gostei da Abit em Mônaco também. Se não fosse o Bird estragando a corrida do Miller, ele tinha ficado no top 10. É que eu acho que o que salva a Abit, e por isso que a gente vai começar a ver a Abit conseguir algumas coisas, se chama Robin Frins. Né? Robin Frins, ele é um piloto que... o Bird saiu da Envision e a gente falou, pô, acabou a Envision, e o Frins, ele segurou a bronca e foi levando, né? Inclusive, hoje a gente vê o Cassidy aí, mas o Cassidy está onde está por conta do trabalho que o Frins fez nos 2 anos anteriores, segurando a bronca da Envision ali, quando o Cassidy ainda estava aprendendo, estava evoluindo dentro da categoria. O Frins fez para o Cassidy o que exatamente a gente esperava que o Haas, o Nato, pudesse fazer para o Sasha e para o Jake Hughes. Tá? Uhum. Foi esse papel, de ser o cara que vai trazer os pontos e, deixar a molecada aprender, a entender, porque o carro da Fórmula E ele é totalmente diferente de qualquer outro Fórmula, não tem nada de semelhante com Fórmula 2, com Fórmula 3, com Fórmula 1, com Fórmula 4, que é por onde essa molecada vem subindo, vem escalando, é o caminho natural. Então, ele precisa de tempo. Pô, o Cassidy, ele teve esse tempo dentro da Envision. Primeiro porque ele era um piloto Envision, ele era um piloto da casa, e a Envision deu toda essa condição e essa paciência para ele, mas principalmente porque enquanto a gente não via as cagadas que o Cassidy estava fazendo, era porque a gente estava prestando atenção no Robin Frins brigando com o pelotão da frente, sabe? Então, o Robin escalando o pelotão loucamente, tem que Frins. Ele tá com um carro bom, ninguém segura esse homem. Exato, e se você parar para pensar, ele ficou fora de alguns repliques este ano, por causa da fratura que ele teve, né? Então... Não, e foi impressionante ele conseguir na classificação em Berlim, porque ele voltou em São Paulo. Olha, a gente lembrar, eles estão com um carro novo,
com um monte de problema nesse carro, o cara só correu, nem correu direito, né? Porque México ele deu 2 voltas e quebrou a mão. E quebrou a mão, E aí exato. voltou em São Paulo, que aí tá voltando, então não tem muito o que fazer, e de repente em Berlim foi conseguir. A gente sabe que o Sainz gosta de correr na chuva, ele é um piloto muito bom na chuva, né? Tanto que ele ficou, eu quero muito que chova na corrida, no fim não choveu. Aí chegou o Mônaco, ele falou, podia chover em Mônaco, né? Ele falando, tipo, então, você vê que ele é um cara que gosta de correr na chuva, né? Sim, ele é bom. Então, a Abit, ela tem isso, entendeu? Ela tem isso a seu favor. Sobre o Tickton, sobre a Nil e o Serginho, eu acho assim, por um lado, está nítido que o Tickton se adaptou ao Gen 3 e o Serginho está apanhando do Gen 3. Não é só o Serginho, tá? A gente tem outros nomes aí do grid que também estão apanhando. O próprio Lucas de Graça tem O dificuldade. Lotterer também falou sobre isso em O São Paulo. Lotter tá Conversei com o apanhando. Lotterer, ele falou também. O da Costa apanhou do Gen 3 no começo e ainda está fazendo uns errinhos bobo que ele não fazia com o Gen 2, ele está cometendo com o Gen 3. A gente tem vários pilotos sofrendo disso, tá? Então não é uma coisa assim que a gente fala, puta, acabou para o Serginho na Fórmula E. Não acabou não, é questão de adaptação. Ele já mostrou que, apesar de estar com essas dificuldades, ele consegue ser rápido e, em alguns momentos, andar no mesmo ritmo e nível do Tickton, né? E ele está entregando nos treinos classificatórios, não tanto quanto o Tickton, mas ele está ali. E o Serginho sempre foi um piloto rápido de classificatório, né? Que ele tinha uma porcaria nas mãos e agora ele tem uma Nil que, pelo menos em treinos classificatórios, é um carro capaz de chegar nos playoffs e quando dá, ele está chegando. Ritmo de corrida já é uma outra pegada, não dá para a gente cobrar nada dos dois. O que o Tickton fez em Mônaco foi um milagre, apesar de todas as cagadas. Ele fez tudo que ele precisava fazer para ele jogar a corrida dele fora. Tudo que ele podia fazer assim, ele falou, como é que eu posso ferrar minha corrida? Minha corrida está ótima, mas eu quero ferrar, como é que eu faço? Surpresa da direção de prova não ter punido ele, porque para mim, aquele lance dele com o Ginter, inicialmente eu achei que, até pensei quando eu vi de primeira, eu falei, acho que foi negócio de corrida. Só que depois você vê e o Tickton fala, ele que veio e jogou o carro por cima de mim. A mesma coisa que ele falou quando ele prensou o Van Dorn no muro. É que o Van Dorn foi muito mais nítido. Eu só dou um desconto para ele, eu só dou um desconto para o Tickton, porque ele subiu a Sandevaux com a asa já detonada, né? Aliás, a Sandevaux ele subiu ali como de fato tem um desnível tremendo ali, sempre teve, a asa se esbagaçou, porque antes disso ele bateu no carro que estava na frente, que agora não me lembro, não me vem a memória em quem ele bateu, mas na rascaça ele bateu. No contorno da rascaça, ele bateu na traseira de um carro que estava à frente, danificou a asa. E quando ele subiu a Sandevaux, a asa não aguentou. Então, assim, não que no carro da Fórmula E a asa também faça muita diferença, porque ao contrário do carro da Fórmula 1, um carro de Fórmula E não tem muito downforce, não tem quase nada, então a aerodinâmica não é exatamente um detalhe muito importante. Mas uma coisa que eu já percebi nesse Gen 3, eu percebi pelo da Costa, dependendo de como acontece a pancada na asa, ela ferra a suspensão do carro. Então, às assim, vezes ela dá uma entrada ali, né, que acaba estragando, né? Exato. O da Costa, por exemplo, as 2 últimas corridas do da Costa foi exatamente isso, foi o mesmo problema. Ele danificou a asa, foi assim em Berlim e foi agora de novo. Ele teve a asa danificada, ele foi para o box, ele perdeu um monte de posição e o carro não voltou como estava antes. Agora em Mônaco também ainda foi meio que um problema dele mesmo, né? Porque em Berlim acabaram, o Jake Dennis perdeu o controle e bateu nele. Né? Ele estava de boa e do nada surgiu um caça na frente dele. Agora em Mônaco foi ele que fez, tanto que ele mesmo falou que ele foi o errado, que é justamente o que você falou, né? Apesar de ele ter conseguido vitória, ter conseguido bons resultados, ele tá tendo dificuldade de algumas coisas. E ele tá tendo uns erros que ele não tinha antes. Até em São Paulo mesmo, quando ele foi virar, que ele perdeu a virada, né? Exato, São Paulo, ele fez um erro ali que aquilo custou o pódio dele. O da Costa era para estar naquele pódio em São Paulo. Sim. Ele tá apanhando. Não, uma coisa só do que você falou do Tickton, só para acrescentar, porque passou a corrida, né, menino Tickton aí, consegui meus pontos, sou demais, arrasei, né? E o Tickton, ele já tá com 8 pontos na carteira dele, né, de tomar 12 software race ban. Preciso ver se atualizou, porque na verdade o que aconteceu? Tickton sem filtro,
bocudo, sabe? Direção de prova já tinha passado a prova. Aí ele vai me dar entrevista e fala que durante o safety car ele bateu propositalmente na traseira do Jake Hughes para retirar o pedaço de asa que estava pendurado no carro dele. E aí agora a FIA está investigando o caso. Então, assim, cara, ai, olha, aí já um monte de gente já começou a falar um monte de coisa. E o problema e não precisava, porque você já ele é reincidente, ali, né? E o problema é que ele é reincidente, porque já tinha uma galera já brava com ele. Então já faz um tempo que a galera anda meio brava com ele. O Van Dorn achei muito ótimo, porque quando ele bateu no Van Dorn ficou tão puto, mas o Van Dorn sabe que não adianta discutir com o Tickton, porque o Tickton sempre acha que ele está 100% certo. Né? Só depois que ele esfria um pouco a cabeça, que ele vai... Tanto que eu me surpreendi com aquele lance dele com o Jake Dennis, que ele foi e se desculpou pelo lance. E aí depois o Jake Dennis acho que não aceitou muito bem, porque ele foi no Instagram fazer ironia com o Tickton, o Tickton também não gostou, já fez ironia pra ele também nos stories. Eu falei, meu Deus, as tretas. Só que ele testa muito a paciência das pessoas. E com essa pilotagem perigosa dele, eu falo, galera da Fórmula E tem muita terapia em dia. Porque falta isso aqui pra alguém sair no soco com ele, sabe? E aí agora tá essa história de talvez o De Vries tá apanhando lá na Fórmula 1, talvez a galera fala, ele volta pra Fórmula 1. Eu falei, gente, se trazer ele pra Fórmula E de novo, aí sim que a gente vai ver a primeira porradaria geral da Fórmula E rolar. Porque os caras já estavam putos com ele, só tolerou porque era o final da temporada. Imagina lidar com o De Vries e com o Tito. E o De Vries no carro já entrei. De Vries é difícil. A galera da Mercedes passou veneno com o De Vries. O De Vries ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Não tinha uma boa relação com os demais pilotos do grid. Só quem suportava ele, porque não tinha muita opção, era o Van Dorn. E o da Costa, às vezes, ainda suportava bem, que fazia umas brincadeiras com o De Vries. Exato, mas ele... É que o da Costa também o da Costa ele brinca com todo mundo. Então, tipo, pra ele, tanto faz, tanto fez. Mas, pô, a galera do grid não curtia, né? Eu não sei, não, hein, se o De Vries volta pra Fórmula E, não. Eu acho que os pilotos fazem uma assembleia e falam, não, a gente já tá com o Tickton. Eu até falei no Twitter brincando, eu falei, gente, é um piloto problemático por temporada. O Tickton ficou quieto na temporada passada, que é do De Vries que tava lá, agora ele já assumiu o posto e já tá causando pelos dois. A gente não precisa. E acho que nem tem espaço, sabe? Acho que a gente já não consigo ver alguma equipe da Fórmula E querendo enfiar o De Vries de volta lá, a não ser que ele tá assumindo contato. Porque a McLaren, sinto muito, não vai colocar ele de volta ali. Hoje já não é mais Mercedes, é McLaren. Então é complicado. Isso até falando de Vries e Tickton, é um problema esse comportamento do Tickton, porque assim, ele entrega resultado, só que esse comportamento dele também atrapalha muito com que outras equipes corram o risco de colocar. Porque esse ambiente que é tranquilo, se tem seus pilotos sob controle, você enfiar o Tickton, que é uma bomba relógio na equipe, sabe? E até que ponto, beleza, tá entregando resultado. Só que se ele começar a causar muito problema, e aí complica, sabe? Tipo, pra onde que ele iria? Uma coisa que tá me incomodando muito nessa temporada da Fórmula E, que se chama modo ataque. Que para mim, na verdade, virou modo tartaruga, mantendo a base do Mario Kart. No Mario Kart você tem... Né, que foi a ideia de concepção do modo ataque, você passar por uma zona de ativação e você ganhar a estrelinha e sair acelerando, passando todo mundo, ou cogumelo, você também pode acabar sendo atingido pela tartaruguinha, o casquinho azul e rodar. É o que está acontecendo com os carros da Fórmula E nessa temporada com o modo ataque. O modo ataque, ele simplesmente ele perdeu sua finalidade. A sua finalidade era dar uma potência extra que o cara perdia tempo, mas por um lado ele ganhava uma potência extra que permitia ele buscar os adversários e passar. Essa potência extra ela não está ajudando os caras a passarem ninguém, tá? O que está fazendo os caras passarem é porque quando eles ativam, eles caem e quem está na frente dele tem que ativar também e vai cair também. É só isso, tá? Então, eu acho que a Fórmula E ela precisa rever o modo de ativação do modo ataque e ativar o modo ataque. Eu acho que a única finalidade está sendo esse momento justamente para causar essa estratégia. Como Exato, obrigatório, você obriga o cara a ter que reduzir um pouco para os outros porém passarem. Mas esse ano que vem, de fato, for entrar também essa recarga rápida que não sei como é que eles vão que não fazer. sabe se vai entrar ou não, né? Mas a gente espera que sim. Eu se eu fosse eles, focava primeiro em resolver o problema dessa bateria atual.
Não, Não é sim, viável. exatamente. Eu acho que não dá para você querer ficar enfiando um monte de coisa enquanto você não resolver o básico. É que nem eles querem Exato. adiantar, começar a temporada mais cedo e voltar ao seu que era antigamente, de começar no final do ano. Cara, se resolve primeiro o carro que vocês têm, depois vocês mexem em configuração de calendário, depois vocês mexem. E até o próprio modo ataque, eu gosto da ideia de como ele tá agora, na questão de ter tempo dividido. Ah, não, Ser isso tipo sim, quatro isso é minutos, 3 minutos, legal. um Isso minuto, é eu acho legal. legal. Eu acho que, por exemplo, tem alguns lugares que dá para você trocar o lugar do modo ataque. Tem alguns lugares que funcionou melhor, outros lugares não funcionou tanto assim. A gente sabe que a Fórmula E sempre ajusta isso. Nesse sentido, sim, também acho que na maioria das provas não fez tanta diferença. A única diferença foi mais essa questão de que você faz com que o cara gere essa movimentação justamente porque o cara sai um pouco da zona, que seria a mesma movimentação que a gente teria se houvesse um pit stop. Para Vamos mim é dizer isso. assim. Então, é por isso que eu acho que, por exemplo, quando tiver a recarga rápida, eu acho que o modo ataque ele não vai ser nem mais necessário existir. Sim. Porque você vai ter a recarga rápida que também vai ter que ter uma questão de estratégia do piloto entender, e aí o risco é até maior, de repente pode dar problema no software e não carregar, e aí? Então, eu acho que você torna até mais e conhecendo a Fórmula E, a gente sabe que isso é totalmente possível e com certeza vai acontecer em algum momento, O cara vai lá para colocar o negócio, chega lá, não passa em cima do entendeu? lugar, sai antes. Exato. É aquela coisa que eles têm que ajustar, né? A gente sabe que sempre começa uma geração Assim, nova, sim. é uma baderna, e ainda mais O essa primeiro daí ano que é eles isso. fizeram correndo tudo, né? Sim, Tem sim, muita o coisa para primeiro ano é arrumar. isso. Eu, por um lado, eu gosto, porque você torna meio que aleatório. E eu, por um lado, apesar de todos os problemas assim, eu imaginava que a gente ia ter, pra mim, a gente tá no lucro. Porque de tudo que aconteceu no Gen 3, de tudo que aconteceu, os acidentes que a gente viu em pré-temporada, tudo, eu tava imaginando que essa temporada ia ser um caos, ia ser treta atrás de treta, e a gente tá tendo uma temporada, de certa forma, bastante disputada. Eu gosto do fato da gente ter bem definido quem tá disputando o título, de não ser aquela coisa que era antigamente você ter 10 caras disputando o título, que era uma coisa irreal com aquela classificação antiga que a gente tinha, que apesar dessa classificação também, há pontos a serem criticados, sempre vai ter alguma coisa, que a gente é muito crítica, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para criticar. Mas, de certa forma, tá gerando uma competição que você tem definido, são 5 pilotos brigando pelo título, então são 5, 4, né, brigando pelo título. Então, tipo assim, eu gosto disso. Eu não gosto também que seja um só ganhando, mas também é muito ruim quando é uma loteria, porque você gera um De Vries campeão numa última corrida que aconteceu um monte de acidente, que tirou todo mundo que estava disputando o título com ele para ganhar. Então, tanto que a gente vê a diferença pelo título do Van Dorn e o título do De Vries, a questão de pontuação, como é que foi. Já vamos falar rapidinho. A gente falou deles, mas acho que é bom a gente aprofundar um pouco mais na nossa querida Maserati, porque é o que eu falei, né? Já falei do Ginter, do meu ponto de vista do Ginter, mas eu queria, na verdade, focar um pouco mais na questão da equipe em si, das dificuldades da equipe em si, e do Mortara também, que a gente vê eles na classificação. O Ginter estava em quarto lugar, largou de quarto, e o Mortara largou em sétimo. A gente teve o Ginter que sofreu um acidente, e aí o Mortara, que largou de sétimo, no fim ele ficou em 11º, sendo passado por Verne e Van Dorn, que vieram lá do fundo do grid, que vai ser o último tópico do dia falar de DS Penske. Mas assim, é muito ruim, porque assim, a Maserati passou por problemas, e aí quando você consegue fazer as coisas, você não pode contar com um piloto, fica difícil, né? Difícil. E o Mortara eu sempre nunca escondo os meus favoritos, mas não tenho pano para passar pro Mortara. O Ginter eu tenho, porque o Ginter eu vejo que ele tá tentando. O Mortara eu sinto que o brilho se apagou, assim, que ele tá só cumprindo a correr, tem que correr, vamos lá correr, É, sabe? eu acho que falta a Suzy Wolff na Maserati, eu acho. Eu acho que a Suzy Wolff ela tinha muito controle da equipe e ela conseguiu otimizar a Venturi, principalmente ali quando a Venturi teve o powertrain Mercedes, né? Que a gente não pode esquecer disso. Os melhores anos da Venturi foi Venturi com powertrain Mercedes, né? A Venturi era uma Mercedes B, então isso de certa forma, pô, você tem o powertrain, você tem basicamente nas suas mãos o carro mais rápido do grid, o mais eficiente, porque a Mercedes era o mais rápido e o mais eficiente do grid. Lógico que isso lhe dá uma outra condição, né? Condição essa que o Mortara não soube aproveitar,
porque, na minha opinião, o Mortara era mais piloto do que o De Vries e do que o Van Dorn, muito mais. Mas é uma luta de fábrica contra cliente, e eu acho que a Suzy ela conseguiu conduzir bem ali, porque o certo. Apesar que na Fórmula E não tem muito disso, tá? Isso é mais na Fórmula 1, essa diferença do fabricante para o cliente. Na Fórmula 1, sim, porque você entrega um motor, mas, pô, você fabricou, então você fabricou ele pensando no seu carro e o cliente que se vira para dar um jeito de fazer o motor funcionar É no que na dele. Fórmula E eles compartilham muitas atualizações, Exato, né? na O Fórmula E Cassidy é falou praticamente o muito mesmo disso. carro. É o carro, não é só um powertrain, é o carro, tá? O que você entrega para o seu cliente é exatamente o seu carro. Ó, tá aqui, ó, é igualzinho o que eu fiz. Lógico, o software você tem seus aparatos, mas o carro é o mesmo. Tanto que o carro para a galera ter uma noção, por exemplo, porque teve alguém que me cobrou isso por causa do texto que eu fiz sobre a vitória do Cassidy, que eu coloquei que ele venceu com o I-Type 6, I-Type 6, Jaguar I-Type 6. E a pessoa falou assim, não, o carro dele é da Envision. Eu falei, sim, o carro é da Envision. Pintado de verde é da Envision. Mas o carro mesmo, ele é o mesmo carro da Jaguar, porque o que a Jaguar fez foi pegar o carro dela e entregar para eles. Ó, E tá vendo eles meu carro? É isso compartilham, aqui, ó. exatamente. Até quando eu entrevistei o Cassidy, ele falou muito disso, que agradeceu muito pelo trabalho da Jogar, porque eles estão Sim, trabalhando muito na atualização, porque basicamente o que eles podem mexer no carro é a suspensão traseira, onde está o powertrain, mas com muitas limitações, porque a FIA exato, fica em cima, e eles mexem no software de gerenciamento de energia, aí cada equipe de exato. engenheiros ali mexe no seu, é aí que está a diferença, mas Sim, isso também é monitorado pela FIA, né? Tanto que sim. a FIA fez agora de novo uma investigação aí para ver, checar certinho essas coisas, que tinha equipe reclamando que poderia estar rolando alguma coisa, e aí no fim checado e viu que estava tudo certo, mas assim, exatamente, ele corre com a Type 6 da Jaguar, é o carro da Exato, Jaguar. exato, entendeu? Então é por conta disso. Então, assim, a Venture ela tinha um carro Mercedes nas mãos. Ela tinha basicamente o mesmo carro, com algumas modificações, mas era basicamente o mesmo carro. O Mortara não, assim, até certo ponto lutou pelo título, não conseguiu, mesmo sendo mais piloto que os outros dois, que foram bem mais regulares. Mas, assim, hoje você olha a Maserati. A Maserati, ela é uma continuação daquela Venturi, mas uma Venturi sem um comando, assim, que eu possa dizer, ela consiga gerenciar as crises que a equipe pode ter. A Suzy Wolff, ela tinha experiência nisso, afinal de contas, ela sofreu muito com a Venturi antes da Venturi ser o que se tornou, e você não tem essa pessoa forte lá. Em contrapartida, você tem um piloto que assim é campeão em fazer bobagem, ele é muito rápido, mas a mesma capacidade que ele tem de ser rápido, ele tem para fazer bobagem, que é o Ginter. O Ginter, ele é um piloto assim que ele vai de 8 a 80 muito rápido, ele pode ser genial numa corrida e se for uma rodada dupla na corrida seguinte, ele é bestial, ele faz alguma coisa que espalhafatosa e ele mesmo tira as condições. Ele é um Ticton que já venceu corridas, tá? O Ginter, ele é isso, ele é um Ticton que já venceu corridas. Porque se você olhar o passado do Ginter, o Ginter, ele estava na Dragon, ele perdeu o lugar na Dragon para o Felipe Nasser. Aí o Nasser conseguiu ser pior que o Ginter, por incrível que pareça. Mas o Nasser também estava com má vontade, essa é a verdade, tá? Vamos ser claros. O Nasser estava com má vontade, né? E aí o Ginter voltou e do nada o Ginter começou a pilotar bem, fez assim, bem para uma Dragon, e aí depois foi para a BMW, para o lugar do Da Costa, uma coisa que ninguém esperava, e ele começou bem na BMW, ele começou vencendo corrida, ele se tornou o piloto mais jovem a vencer uma corrida da história da Fórmula E, esse recorde é dele até hoje. Ele venceu corridas pela BMW, ele conquistou pódios, ele deixou o Sims no chinelo, apesar que eu sempre olhei para o Sims, eu nunca achei o Sims um piloto. Ele é Para mim, o técnico de Sims ele é um TI. engenheiro, é porque ele andava de óculos, ele tem a carinha de nerd, para mim ele era um engenheiro que estava ali enchendo o saco, Só ocupando que aí o Ginter não contava com a chegada de Jake Dennis, que colocou ele no exato. bolso. Aí,
Aí que foi a questão, E a porque relação dos no ano dois que era não para era ele muito tomar, boa também, porque exato. é assim, não tem nada falado em lugar nenhum, mas você vê pela relação do Jake Dennis com o Oliver Ask e a relação do Jake Dennis com o Lochner, Sim, totalmente que ele diferente. com o Ginter nunca teve esse contato que Exato, ele tem. exato. É, Né? Só que o Ginter, por outro lado, eu acho que ele amadureceu bastante, não, sim, perto do que ele principalmente era na no começo, questão do que muito. ele passou na Nissan no ano Sim, passado, que a Nissan tá na situação de barril, com esse chefe de equipe da Nissan, que eu não consigo gostar desse cara, para mim não é bom. Não é bom. Não é bom mesmo. mas eu acho que sobre a Maserati, é aquilo que eu falei, para mim a Maserati ela é a maior incógnita do campeonato, porque tá nítido que o Mortara não tá confortável no carro, ele tá igual, ele é da turma do Serginho, do Di Grassi, do Lotter, do da Costa, que estão apanhando do Gen 3 até dizer chega, ele tá nessa turminha aí, ele não se achou com o Gen 3. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a Maserati ela é um carro rápido, porque, por exemplo, a Maserati ela não é a Nil. Ela larga em terceiro ou quarto e daqui a pouco está em décimo segundo, porque você, Querendo ou não, claro, eles tem têm um claramente. powertrain da DS, né? Que não é qualquer Exato, coisa, né? Por mais que exato. seja Então, um assim, powertrain abaixo, ainda assim é um sim, powertrain da DS. exato. Então você vê que assim, a Maserati ela tem um bom carro, você só não sabe o quanto ele é bom. Porque assim, nos treinos de pré-temporada, o Ginter voou. O Drogovic, no treino de rookie, voou. O Drogovic, ele foi, para as pessoas terem uma noção, naquele fim de semana do rookie test, o tempo que o Drogovic fez no rookie test, ele seria pole position nas duas corridas. Então, assim, e Berlim ela é a pista perfeita para você entender os carros que são rápidos e os que não são rápidos. Então, assim, a Maserati tá nítido, ela tem um carro rápido nas mãos, que já era o que a gente esperava quando teve os treinos livres, os treinos teste no início lá em Valência, onde o Ginter dominou 5 de 6 sessões. Eu acho que, por exemplo, eu não acho James Foster um mau chefe de equipe. Até Não, porque ele é bom. ele já tem uma experiência, né? Ele estava em outras equipes também, estava na Tetita antes, né? Sim, sim. Também, então ele tem uma boa experiência. Eu acho que, de certa forma, por um lado, passar por isso vai dar casca para ele passar por isso da mesma forma que a Suzy Wolf passou ali Não, atrás, sim, sim. né? O Roster, ele tem uma coisa que eu gosto, assim. Se você olhar as entrevistas, ele protege os pilotos. E ele não é um cara que se esconde, né? Ele não é tipo o chefe da Exato, Nissan que some. O chefe da Nissan, ele não aparece. O exato, ele Rosser, não ele dá a aparece. cara a tapa. Ele vai tomar a Sim, cara a tapa pela equipe dele. Ele nunca joga exato. a culpa em cima E dos ele pilotos. protege os pilotos, porque assim, um outro cara, numa situação dessa que o Mortara tá, por exemplo, o cara já tava começando a detonar, então. Pô, é só meu carro, é só meu carro. E o cara que tá fazendo bobagem atrás de bobagem com o carro, vocês não vão falar? Se fosse um outro chefe, dependendo do chefe que fosse, Se iria fosse um falar isso. Gunther Steiner, Se fosse um Steiner, por exemplo, soltar essa. Pô, esse idiota aí fica com o carro batendo direto, que imbecil. Né? E não é o caso do Roster. O Roster, ele segura a bronca. Pô, teve uma corrida que claramente a cagada foi do Mortara, eu não me lembro agora se foi Cidade do Cabo, foi Hyderabad, e na hora da entrevista ele bateu no peito e falou, não, 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 o problema foi no carro, o problema é nosso. Não tem essa, o problema do Mortara ou o problema do Ginter, o problema é da equipe, o problema é nosso. Só que o Mortara a gente está descartando, porque o Mortara é aquilo que eu falo. O Mortara é o cara que deixa essa incógnita no ar do que é a Maserati. Ela é a única equipe que você me perguntar, e aí, a Maserati é o quê? Ela é boa? Ela é ruim? Ela é primeira prateleira? Ela é prateleira intermediária? Ela tá entre as piores do grid? Não sei onde colocar a Maserati, porque você tem um Ginter que consegue resultados melhores do que Jaguar, em algumas sessões de treino, ele é mais rápido que Jaguar, ele põe no bolso Jaguar, ele põe no bolso Porsche, ele põe no bolso essa galera. Chega na corrida, cara, ele tá genial, do nada bate, roda, escapa. O Mortara, quando não é o freio que dá problema, e o Mortara ele é campeão de ter problema com os freios, o alguém maluco bate aperta o freio nele. até quebrar. O Entendeu? maluco pé de cimento, mano. O Mortara tem esse histórico com os freios que é impressionante. Então, é difícil avaliar. É difícil avaliar. Mas Não é eu nem pé, na acho. verdade, mão de cimento, né? Porque eles freiam na Exato. mão. Né? Mas eu acho que a Maserati, eu tô com você nessa. Eu acho que a Maserati ainda vai ser uma equipe que ela vai terminar ali no top 5, eu acho, entre as equipes.
Eu só não sei se o Mortara vai colaborar muito com isso. Pô, teve uma coisa que eu achei muito sensacional, uma sensacional e uma bem triste. Eu vou começar pela triste. A triste foi a pintura da Maserati, porque pela TV a pintura da Maserati é a coisa mais linda no mundo, mas ao vivo ela é uma das coisas mais decepcionantes que existe, aquele tom de azul, nossa, que tristeza. O maior hater de Van Dorn da pintura da Maserati. Mas, meu, teve uma coisa que foi muito engraçada, assim, eu fui, sei lá o que eu fui fazer lá do outro lado acho que eu estava procurando o pódio, foi isso, eu estava procurando o pódio, porque é curioso, 1 hora antes da corrida a gente não sabia exatamente onde estava o pódio. Ele tá falando do pódio do Prix de São Paulo. E aí eu fui até o final, achei o pódio e estava voltando para a sala de imprensa, na verdade estava voltando para a arquibancada para poder ver a largada, e eu entrei para uma área que eu nem sei como é que eu fui parar lá, mas no final das contas eu sei que eu acabei caindo dentro da parte de fundo do box da Maserati. E tinha um menininho de macacão, sozinho, num banquinho, assim, bem no cantinho, assim, escondido mesmo. E ele tava lá, virando, assim, fazendo os movimentos. Aí, quando eu parei, que eu olhei bem, era o Ginter. E aí, ele olhou para mim, ele deu risada e voltou. Eu até desconcentrei ele, peço desculpas, coitado. Mas, menininho no macacão! Tinha uma criança, né, assim, estava sentada, assim. Aí quando eu fui ver era o Ginter, né, imaginando provavelmente o traçado e fazendo todos os movimentos de curva. É bacana você ver, porque assim, tipo, naquele momento eu passei pelos outros boxes e tipo, sei lá, o da Costa, por exemplo, estava conversando com o engenheiro, dando risada, um outro cara estava sentado, concentrado, me lembro, por exemplo, que o Verlaine estava sentado, concentrado, quieto, assim. É legal, sabe? Você ver essas coisas de perto, né? Exato, e o Ginter não, ele estava lá, sabe, imaginando. E é legal de você ver como cada um também se prepara, né? Sim. E como as equipes. Para mim foi muito legal a experiência. Tem até o texto lá no Entre Fórmulas que eu fiz o Por Dentro do Box, que era sobre os bastidores da Fórmula E. Vou deixar até o link na descrição aqui do episódio. Mas eu falei muito dessa sensação de ver os carros saindo de dentro do box, sabe? De você ver dali de dentro, a emoção que é, a concentração que é e tudo. E depois também, né, conhecendo o direito, fui conhecer o box da Nissan. Mas você vê o pessoal trabalhando, assim, é muito legal e te traz uma sensação, tipo, te traz uma noção diferente. A sua relação com aquilo também fica diferente, né? Aproveitando, já que a gente falou de São Paulo foi uma alegria para Jaguar e para Envision. Esse, né, Jaguar e Envision estão indo muito bem até o momento, principalmente Mitch Evans e o Nick Cassidy, né, a Nova Zelândia, país pequeno que produz muitos talentos. E a gente está vendo o Nick Cassidy nessa ascensão, mas assim, fazendo a temporada muito boa. O Mitch Evans também começou mais ou menos, estava meio apagada e cresceu, e depois nunca mais parou de crescer. Tá sempre ali brigando. O Burt cometeu alguns erros, mas conseguiu pódio em Berlim, conseguiu pódio em São Paulo. Essa corrida eu achei estranhíssima. Assim, na classificação, tanto ele quanto o Buemi sumiram, né? E aí, na corrida, o Buemi conseguiu pontuar, né? Ficou em P8, tudo mais na corrida, se eu não me engano, foi P8. E o Sunbird na corrida decidiu que, assim, modo loucura, vou louco, e é isso. Sai da minha frente que eu não vou desviar de ninguém. Tanto que ele acabou com a alegria do Nico Miller, que tinha acabado de entrar no top 10. O Nico Miller com uma Habit, arrastou aquela Habit no braço pro Bird bater nele, ainda gerar um safety car que causou um final anticlímax, que ninguém gosta porque ele terminou no safety car. O Bird tá difícil, né, meu? O Bird, ele tá sendo protagonista de uns lances muito bizarros, assim, né? É triste porque, assim, quando ele acerta. Mas quando ele erra, ele não erra pouco. Ele erra muito. É essa questão, né? O Bird, eu tô falando que o Bird, ele tá meninão, ele tá menino novo na Fórmula E. Ele tá cometendo umas coisas que um piloto experiente como ele, a gente não espera que aconteça, sabe? O que aconteceu com o coitado do Miller na corrida em Mônaco, pô, foi sacanagem do Burt. Assim como foi sacanagem o que ele já tinha feito com o próprio companheiro dele lá atrás. Só que você falou uma coisa interessante sobre esse momento da Nova Zelândia e do Cassidy, do Evans e tudo mais.
por um lado, a gente tem dois pilotos que eles são crias das equipes, né? A gente tem o Evans, que ele é uma cria, uma criação da Jaguar, e você tem o Cassidy, que ele é uma criação da Envision, tá? O Cassidy, ele ficou anos como piloto reserva, assim como o Evans era piloto reserva piloto reserva não, a Jaguar falou, vou montar uma equipe, eu preciso de um idiota para apanhar do Nelsinho, e falou assim, é você, menino, vem cá, e colocou, e o menino bateu no Nelsinho, né, porque o plano original da Jaguar era esse. Porque quando o Evans foi pra Jaguar, ele não tá num momento muito bom, ele tava numa equipe pequena na GP2, que ele ganhou bastante coisa, só que ele passou por um período muito difícil na GP2. Exatamente. Então foi bem Jaguar... que você falou, né, pegaram ele pra meio que sabe, ser menor que o Nelsinho. Exato, eu preciso de um cara aqui que vai apanhar do Nelsinho, e deu justamente o contrário. O jogo virou. Assim como depois seguiu esse jogo, né? A Jaguar foi trazendo gente para bater no Evans, e o Evans foi superando os caras. Né? O Bird não, o Bird já veio num momento que o Evans já estava em pé de igualdade, mas e o Evans estava na Envision antes, naquela Envision que ele passou por Fries, e depois a Envision acertou muito de colocar o Cassidy com Fries. Acho que ele teve um piloto para aprender muito para o Fries, assim. Exato, mas assim, são dois pilotos que eles são, dentro da Fórmula E, eles têm histórias bem semelhantes, assim, as equipes os criaram, Jaguar e Envision, são duas equipes muito semelhantes, né, em termos estruturais, elas sempre foram semelhantes, mesmo sem a Envision ser cliente da Jaguar, já tinha essa semelhança de trabalho durante a era Gen 2, era possível, era nítido de ver, que as duas equipes, elas tinham muitas similaridades. E é interessante também ver, porque é a primeira vez que a Jaguar tem uma equipe cliente, é logo a Envision, que é tão similar ao jeito da Jaguar de trabalhar, né? É por isso que fluiu. Então, assim, hoje você tem, de fato, as duas melhores equipes da Fórmula E no momento, são as duas. Eu ainda coloco a Porsche junto com elas e um degrauzinho abaixo eu coloco a DS, né? Depois a gente vai falar da Penske, mas eu ainda acho que a Porsche, ela tá sim no nível dessas duas. A Porsche enfiando o Jake Dennis, que a gente esquece que Andretti anda com a Porsche, anda com o trem porta da Porsche, e apesar da Porsche estar apagada, ele renasceu aí depois do sequência de azar que ele teve, né? Exato. Ele teve mais azar, assim, a maioria das coisas não foi nem responsabilidade dele. Ele acabou tendo muito mais azar do que... Exato. Porque senão ele estaria nessa briga aí há muito mais tempo. Se duvidar, provavelmente já estaria até liderando o campeonato antes mesmo do Cassidy assumir a liderança. Mas eu acho que a grande vantagem da Jaguar, na verdade, não é nem da Jaguar, é a vantagem do Cassidy e do Evans, é que eles se sentem à vontade demais com o Gen 3 e eles sabem tirar o melhor do carro, em tudo. Eles sabem gerenciar o carro, eles sabem o quanto eles podem gastar de energia em cada volta, em cada curva, eles sabem as estratégias, os momentos certos de ativar o modo ataque, o momento certo de ficar só atrás do adversário ali, sem ficar gastando energia, deixar o piloto da frente ficar gastando energia. E o Cassidy endureceu demais a temporada. A temporada passada eu já falava do quanto... Até alguns pontos o Cassidy acho um pouco semelhante, em alguns pontos só, ao Jake Dennis, em alguns pontos em questão de leitura de corrida. E do ano passado ele já estava mostrando, né, com os resultados que ele obteve, e essa temporada veio para carimbar esse crescimento. É um piloto que ele não se envolve nas disputas, ele só se envolve nas disputas se ele sabe que ele vai ganhar uma posição. Exato. Tem uma leitura de corrida muito boa, tá sendo bonito demais de ver ele pilotar, tá sendo legal ver a relação. Até vou te fazer essa pergunta, porque assim, Jaguar e Envision estão numa lua de mel. A gente se ajuda, a gente se apoia, porque é equipe cliente, né? E tudo lindo até a página 2, porque enquanto você não tá chegando no final do campeonato, beleza, só que você tá vendo o Evans crescendo, né? Atualmente ele tá em quarto lugar, mas tipo, acho que é quarto ou terceiro, vou ver depois o resultado como é que tá. Mas tá chegando ali. Eu acredito que em algum momento eles vão estar páreo nessa disputa aí. Quero saber até quando essa amizade linda de equipe cliente-fornecedor vai durar, né? Quando a gente chegar lá em Londres, chegar em Roma também, né? Mas o que você acha aí nesse final de... Porque por enquanto tá tudo lindo, né? Exato, entendeu? É essa a questão. E eu acho que a grande questão o Evans ele vai ter uma vantagem em relação ao Cassidy. Tudo bem que o Boemi tá tendo ótimos resultados. Sim, mas eu acho que na hora ele não tem o acho que na hora que você precisar, eu acho que na hora que você precisar mesmo da ajuda, eu acho que o Bird ele vai ser bem mais capaz de entregar essa ajuda para o Evans
do que o Boemi entregar para o Cassidy, eu acho. Apesar que eu acho que o Boemi está fazendo uma temporada melhor que o Bird, apesar do pódio do Bird e tudo mais, eu ainda acho que o Boemi está fazendo um campeonato mais honesto, porque eu acho que o Boemi está num processo de estar retornando à Fórmula E, sabe? Eu acho que alguma coisa na era Gen 2 ali ele perdeu, que ele simplesmente meio que largou, fez a Fórmula E de qualquer jeito nesses anos, mas o Gen 3 resgatou isso nele. Eu não sei se de repente foi a própria mudança de equipe, aí a Envision ser uma equipe com totalmente com um formato, uma composição totalmente diferente do ele que a meio que se encontrou agora, né? A diferença é que o Boemi já é um campeão de Fórmula E. Exato. E ele tem uma postura, que essa que você falou que faz muito sentido, da questão do Bird ser mais pro Evans do que o Boemi pro Cash. Bem que, dependendo de como for, se ele estiver perto do Evans, ele vai ter que ajudar e tal, porque ele não tá tentando mexer. Lógico. Só que, assim, o Boemi, ele tem cabeça quente. Ele é um cara cabeça quente e ele tá ali pra ganhar. O Bird também quer ganhar, só que o Bird, ele é mais passivo. O Bird, ele é mais emocional. Tanto que você vê quando ele comete um erro, ele se culpa muito e ele tem muito disso. Tanto que você vê, eu sinto muito que, assim, o Bird, desde que ele que no começo eles estavam disputando, ele falava, não, eu sinto que eu posso brigar com Evans e teoricamente ainda pode, de certa forma, em pontuação. Só que por mais que ele fale isso, desde a pique de São Paulo, quando teve aquele pódio que ele sentiu que ele podia até passar, que ele tinha mais energia, mas ele falou, não vou porque não quero fazer um erro de novo. Eu sinto até pela postura dele no pós-corrida que ele tá mais se encaminhando para fazer de tudo para contribuir para o Evans levar esse título e não estragar as coisas para a equipe, do que necessariamente ele mesmo levar o título, embora seja uma coisa que ele queira muito. Eu acho que o Bird, ele entende que, tipo, beleza, eu não vou ser o protagonista, então eu vou deixar o Evans ser. Eu acho que o Boemi, ele vai demorar um pouco mais para entender isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, se chega na última rodada em Londres, é óbvio que se o Boemi ali a briga for só Cassidy e Evans, é lógico que ele vai ajudar o Cassidy. Mas eu acho que enquanto na mente dele ele ainda for um piloto com condição, a leitura que ele vai fazer se o Cassidy está ganhando, eu também posso ganhar. Mas essa volta por cima dele, para mim, acho que ninguém estava esperando, né? Exato, entendeu? Então, eu acho que tá tudo bem. Mas hoje, a gente tem quatro carros, 4 equipes, que eu acho que elas são as equipes que vão brigar mesmo por título, tanto de equipe quanto o de pilotos, está entre essas 4 equipes, que é a Jaguar, lógico, com o Evans, a Envision com o Cassidy, e eu coloco nessa briga aí o Jean-Eric Vergne, aliás, Jean-Eric Vergne não, foi uma bobagem, Pascal Wehrlein com a Porsche, e que poderia ser o da Costa se o da Costa não estivesse apanhando do carro, porque o da Costa entrega mais que o Wehrlein. Tá? Entrega bem mais. Entrega mais que o Wehrlein. Acho que o Wehrlein dá umas apagadas às vezes. Isso. Essa de Mônaco também ele apagou para mim. Assim, Exato. O da Costa ele é mais consistente que o Wehrlein, né? Que o da Costa tá apanhando mesmo do carro. E ainda assim, isso já mostra o quanto o Wehrlein não é o piloto que a gente achava que ele era, porque o da Costa nas últimas corridas, enquanto o Wehrlein sumiu, o da Costa foi o cara que carregou a Porsche, tá? Mesmo fazendo um monte de bobagem. E o da Costa, ele dá a cara tapa também nas coisas, né? Exato. E você tem um Jake Dennis, que eu acho que é o cara que vai brigar. Nossa, pra mim, ele é um piloto que tem tudo para ser, se não for essa temporada, ele tem tudo para ser um futuro campeão de Fórmula E. A gente já pode até falar de Porsche, já que você já meteu a Porsche e o Andretti, porque também era o que estava faltando aqui. Não tem como falar, é a mesma coisa, basicamente. Porque o Jake Dennis, eu juro pra você, assim, ele teve 4 DNFs seguidos. Aí quando chegou em Berlim, teve aquela questão lá dele. Ele teve 3 DNFs seguidos, chegou em Berlim na primeira corrida, ele teve o DNF dele lá. Quando chegou no dia seguinte, eu tava vendo a corrida e de repente vi um carro vermelho no muro. Falei, não é possível que o Jake Dennis de novo. Se fosse o Jake Dennis, eu juro, é que não era o Lotterer. Nada contra o Lotterer, mas eu dei graças a Deus quando o Jake Dennis, porque eu juro, se ele fosse o 5º DNF seguido, acho que o Jake Dennis tinha pegado um avião na mesma hora e ficado em casa. Falou, não corro mais o resto dessa temporada, né? Mas era o Lotterer, ele foi, conseguiu o pódio, tanto que ele falou,
tô no lucro aqui com o meu pódiozinho. Ele falou, né, em Berlim. Aí chegou em Mônaco, ele falou, não, tô muito feliz com o terceiro lugar, melhor Tirou a lugar, porque zica, é né? isso. Tirou a zica. Esses dois pódios, querendo ou não, trouxe pontos que fez ele subir. Sim, Você tá tendo um Verlaine que não tá pontuando. Eu ainda acho que o Verlaine vai conseguir pontuar no lógico que vai. pódio. É que eu acho assim, Mônaco, ela é uma corrida muito diferenciada, assim. Eu acho que Mônaco, ela não vai contar quando você pensar na briga por título. Ela vai pensar para o Cassidy, ela vai pesar para o Cassidy, obviamente, foi o campeão. Ela vai pesar e não vai. Ela vai ter o peso de ter tido essa virada, né, do Cassidy assumir a liderança e o Verlaine passar em branco. Mas eu não vejo a Porsche ficando em branco nas próximas corridas, porque apesar dos pesares em Mônaco, novamente a Porsche largou a gente viu uma Porsche que saiu de lá de trás, foi o da Costa, e com 12, 13 voltas estava dentro do top 10, tá? Que o da Costa errou, tá? Mas aconteceu novamente o que a gente já vinha vendo. Qual está sendo a grande Querendo diferença? ou não, o Verlaine acabou pontuando graças ao erro do Bird que sofreu Exato, punição. exato. Mas o que a gente já dá para você notar desse primeiro ano do Gen 3? Você tem uma Jaguar e uma Envision que elas são consistentes o fim de semana inteiro. Fim de semana inteiro. Do primeiro treino livre à corrida, você vai ver eles dentro do top 10. Né? É um momento ou outro que eles não vão estar. Mas, assim, é muito raro não estar. No máximo, você vai ver, sei lá, de repente, o Boemi tá e o Cassidy não. Mas aí, ou o contrário. Mas, geralmente, um carro deles está lá, assim como é o caso da Jaguar. Mas o normal é você ver os dois carros das duas equipes dentro do top 10, tá? Durante o fim de semana inteiro. A Porsche não. A Porsche você vai ver, sei lá, um da Costa num treino livre 1, e o Verlaine tá lá em E décimo. eles sofreram muito na classificação, né? Essa Sim, temporada eles toda têm eles essa estão apanhando na dificuldade. classificação. Exato, só que qual está sendo a grande vantagem da Porsche? O ritmo de corrida. O ritmo de corrida da Porsche ainda é superior aos dos demais, tá? Hoje só os carros da Jaguar conseguem segurar os carros da Porsche. Tanto que a Tá? galera fala que a Porsche sumiu, só que se você pegar os resultados, a Porsche tá sempre indo top 10 com os dois carros. Exato, sim, Tirando o exato, Mônaco, que foi meio que atípico, Berlim você teve também o da Costa e o Verlaine exato. pontuando. Sim, entendeu? Então, assim, mesmo eles largando lá atrás, eles conseguem recuperar muito rápido essas posições. Então, Porém, o Verlaine precisa de pódio, porque por exato, só mais que que ele esteja aí é que está pontuando sendo a questão. embaixo, ele não tá pegando pódio. É essa vantagem que a Jaguar e a Envision, elas têm. Porque assim, o carro delas é igual ao da Porsche? Mas qual está sendo a grande vantagem delas em relação à Porsche? Enquanto a Porsche tem que sair de lá de trás e fazer uma prova de recuperação, elas já estão ali na frente. Você não vê eles largando muito ao fundo. O Cassidy, por exemplo, e assim, isso mostra que os carros são juntos, porque, por exemplo, o Cassidy, ele largou em nono e venceu a prova. Ou seja, ele também saiu escalando o pelotão. O Cassidy largou em nono, na terceira volta ele já estava dentro do top 4. Entendeu? Então, isso já mostra a diferença. O Evans largou ali em sexto, quinto, ele seguiu ali um pouquinho. Quando começou as estratégias de ativação de modo ataque, ele assumiu a ponta, ficou brigando ali P1, P2 com o Cassidy a corrida toda. Então, você tem esses carros que são mais regulares, principalmente em treinos classificatórios, que é Jaguar e Envision, e o grande problema da Porsche está sendo esse, como é o grande problema da DS. A DS também é um carro bom, tá? Só que a DS ela não consegue. E eles evoluíram bastante desde o começo da temporada, o carro, né? E o próprio Dennis, essa é a vantagem do Dennis para o Lotter, eu acho. Eu observei bem Mônaco, eu acho assim, o Lotter ele está numa fase muito ruim mesmo. As outras temporadas que ele fez, na verdade, ele já tinha feito uma temporada bem apagada, a última, e essa tá apagadaço. De certa forma, ele deu uma salvadinha, porque dos DNF todos que o Jake Dennis sofreu, ele ainda conseguiu trazer ponto para Andretti. Sim, ele está pontuando, mas você percebe que aí é porque, de fato, o carro Porsche é bom. Ele é bom. Sim. Se o Dennis não tivesse tido os azares que ele teve, ele poderia ser muito bem o líder do campeonato. Exato, ele poderia ser o líder do campeonato, tranquilamente. Se você vê, o Dennis, ele é o cara que consegue andar no ritmo dos dois carros da Jaguar, no caso, o Jaguar e o Envision. Ele consegue andar no ritmo deles, ele consegue acompanhar eles.
Em nenhum momento eles somem do Dennis. Não, o Dennis está ali, perto deles, acompanhando o tempo todo. Então, isso mostra que o carro da Porsche, que é o mesmo carro da Avalanche Andretti, é um carro bom. A diferença é que você tem um Lotter que está apanhando e o Lotter sempre largando no fundo do grid, ele fica mais propenso a erros e se envolver em acidentes, como é também o próprio caso do Da Costa, que sempre está largando atrás, sempre precisa fazer prova de recuperação e, cara, para quem está apanhando do carro, é propenso a sofrer acidente. Já é diferente, por exemplo, do Verlaine, que ainda deu sorte de algumas corridas, entrar nos playoffs, largar entre os 8, avançar posições e ganhar a corrida. Só que a diferença é, no início da temporada, a Jaguar estava perdida. A Envision, com o Cassidy, ainda estava se adaptando ao Gen 3. Agora elas já entenderam o carro. As atualizações surtiram efeito. Elas entenderam. Também estão se dando melhor com o pneu. Exato, que é uma coisa que a gente sempre fala. Quanto mais você corre, você vai se adaptando, né? Exato. E a Porsche não. A Porsche, ela criou uma gordura e ela foi queimando essa gordura. A gordura queimou, ela perdeu. Vai ser interessante a gente ver agora como é que a Porsche vai reagir. Porque até então, eu acho que vai ser muito Porsche, interessante. Ela sempre esteve no topo, mesmo com o Dennis, né? Porque quem ganhou a primeira foi o Dennis. Então, ele estava no topo na primeira. Na segunda em diante, passou a ser o Verlaine. Mas sempre foi um carro da Porsche no topo. Agora não é. Então, agora eu acho que Jacarta, estou sentindo que teremos vitória de Jake Dennis em uma das corridas de Jacarta. Tá? Eu acho possível, mas eu... Foi uma pista que ele foi muito bem ano passado, tudo bem que, tipo assim, é outra coisa, é outro carro, é outra história, reseta o jogo, sei de tudo isso. Sim. Porém, corridas duplas são 2 dias no mesmo lugar, então, assim, possibilita uma curva de aprendizagem aí. Exato, eu acho que o Dennis é um piloto muito candidato a isso, como o próprio Cassidy é um piloto candidato a isso, porque dificilmente a gente vai ver a Envision fazer 2 corridas ruins, é difícil a gente ver. Então, assim, em uma delas, pelo menos, a gente vai ter o Cassidy brigando por vitória, na minha opinião. Eu acho que o Dennis ele já é um piloto mais propenso a brigar pelas duas. Eu acho que a Porsche ela vai andar bem em Jacarta. Eu acho, inclusive, que é bem Da Costa provável... pode aprontar algum em Jacarta. Exato. Eu acho que é muito provável a gente ver ou da Costa ou Verlaine entre os 8 nos playoffs, nos treinos classificatórios. Se eu não me engano, na temporada passada, eu não lembro agora, acho que o da Costa foi pódio, não foi quarto, porque o Verne foi pódio. Isso, ele foi quarto. O Verne foi pódio também. E então, o Verne assim, tá numa crescente também muito interessante. O Verne, né? O grande problema do Verne é o mesmo que está acontecendo com os pilotos da Porsche, né? Só que assim, o Verne ele ainda até consegue ser mais regular de ir para os playoffs do que os pilotos da Porsche. E quando ele vai para os playoffs, ele briga por pódio. Existem 3, na verdade. Existem 3 pilotos que eu acho que eles são pilotos que eles podem largar em 20º. Se eles tiverem um carro com condição, eles vão... Se a galera da frente não ficar esperto, eles lutam para chegar no pódio. Para mim é Verne, de Graça e da Costa. Eles são 3 pilotos que, tecnicamente, para ultrapassagem, eles são incríveis. Eles têm um talento para ultrapassagem, para escalar pelotão, que é uma coisa surreal. Pô, o Verne saiu da última fila. Cara. Pô, o que o Verne fez em Mônaco foi sensacional. E eu fiquei muito surpresa com o Van Dorn também, porque ele não é um piloto que escala tanto assim pelotão. Não é. Ele brigou. Foi exato. Muito bem. Então, assim, o carro da DS é bom. O problema do carro da DS é que ele não é um carro confiável. Diferente dos carros da Porsche, da Jaguar, ele não é um carro confiável. Ainda tem um Penske nele, né, cara? Ainda tem um Penske nele. Né? Ele não é de Dragon, um resquício de Dragon ali ele dentro. não é um puro DS, como era o DS Tetita. Não, ele tem um Penske lá ainda. Então, esse Penske, ele surge, ele aflora em alguns momentos. Toda vez que a câmera de transmissão mostra o Jay Penske balançando a cabecinha assim para cima para baixo, vai dar ruim naquele carro em algum momento, sabe? Exato. Ele aflora. Então, porque ele ainda tem uns pilotos muito boa, apesar do Van Dorn pode ter 1 milhão de ressalvas com o Van Dorn. O Van Dorn não é, tipo, um puta talento direcional por ele. Não é um piloto ruim, e ele é um piloto que entende a Fórmula E muito bem. Não, ele é regular.
E, de Sim, certa forma, um bom equilíbrio para o Verne, assim. sim. E os dois me surpreendem. O Verne, é o que você falou, o Verne eu já espero que ele vai escalar, mas o Van Dorn me surpreendeu muito, O Van porque Dorn os também. dois saíram do fundo, né? O Verne Sim, terminou em P7 e o Van Dorn em P9, né? É o que você falou, mostra que o carro da DS teve aí uma evolução, teve aí um crescimento do começo da temporada. Você tá tendo, parece, pelo menos ao meu ver, os dois agora também são dois que já meio que se adaptaram. O Verne já tinha se adaptado há mais tempo atrás, mas eu sinto que o Van Dorn também se encontrou um pouco nesse carro do Gen 3 agora também, sim, né? nas últimas coisas ele tem conseguido fazer algumas coisas. Ele só não tá, por exemplo, mas isso já era um problema que o Van Dorn já tinha na Mercedes, que uma galera falando, pô, o Van Dorn faz pole e não consegue vencer. Esse era um problema que ele já tinha com a Mercedes, tá? Mesmo a Mercedes sendo o carro que era e o Van Dorn sendo campeão mundial, o Van Dorn cansou de largar na primeira fila e terminar em quarto, quinto, sexto, sétimo. Ele não tem um bom ritmo de corrida para se manter nas primeiras posições. As corridas do Van Dorn são geralmente corridas que ele larga em quarto, quinto ali, e ele vai se aproveitando dos erros dos adversários, ele vai se mantendo ali na linha dele, e quando você vê ele está na frente, ele E ganha. se mantém fora de confusão também, né? O Exato. Van Dorn, ele Esse é presta o ponto muita do Van atenção Dorn. no que está acontecendo ao redor Sim, sim. dele, ele não se envolve em qualquer Não. coisa Se também, você não vê, você né? não vê falar, você não vê uma coisa que você fala assim, puta, nossa, você viu, o Van Tanto que Dorn foi o que foi a errou e temporada bateu o passada, carro. não foi que foi a primeira vez, acho que ele tinha ficado fora de Sim, corrida por bater, que bateram nele no exato. México, né? Exato, não é comum você ver o Van Dorn nesse tipo de situação. Então, ele é um dos pilotos mais regulares, ele vai te entregar aquilo. Você já sabe o que esperar do Van Dorn. O Van Dorn é isso aí, e ele vai te entregar. Já é diferente mais do Verne. O Verne ele já é aquele piloto mais agressivo, é um estilo mais de Graça, Boemi, da Costa, é mais arrojado. Ele é o cara Você que acha que o Verne pode entrar nessa briga pelo título? Ainda tem eu espaço acho para que isso? não, porque o carro da DS é aquilo que eu falei, ele não é um carro confiável, mas eu acho que o Verne, ele vai se manter entre os primeiros até bem próximo do final da temporada. Eu acho que a gente ainda vai ver o Verne no pódio. Eu acho que principalmente Roma é uma pista que é bem provável da gente ver o Verne se sair bem. É um tipo de pista que o Verne ele costuma ir bem, esses tipos de circuitos que são rua mesmo, como Roma, Paris, como era ali o Porto de Nova York, que por mais que fosse o Porto, mas o estilo dele ali estreito, de rua mesmo, era onde o Verne se sentia bem. Eu acho que esse tipo de circuito ele favorece ao Jean-Eric Verne. O Verne é um piloto que foi isso que você falou, ele entendeu o Gen 3, ao contrário dos seus grandes companheiros, ele e o Boemi ali, da galera das antigas, ele e o Boemi foram os que entenderam o Gen 3, os outros ainda estão meio perdidos, pô, e aí quando O você de tem o graça, Verne, coitado, nem dá para falar de entender o Gen 3 porque não, não dá para fazer nada na corrida. não, mas meu, mas é isso que é engraçado. Eu fico imaginando, por exemplo, já pensou se a gente tivesse um de graça, por exemplo, como companheiro do Jean-Eric Vergne na DS? Meu, a DS, ela seria candidata a título. Ela seria candidata a título, porque o de graça com esse carro da DS, ele entregaria mais que o Van Dorn. Ele entregaria mais que o Van Dorn. Apesar que o de graça, a galera tem que entender que o de graça ele nunca foi bom de classificatório na Fórmula E, tá? O segredo Mas do de graça é vir escalando todo mundo quando você então, tem escolha, já tá ali. mas essa é a questão. Para mim, não há piloto melhor para Para escalar, mim para também não. escalar pelotão do que o de graça. Não tem. Então, imagina ele com o carro da DS que ele poderia entregar, né? É uma pena a gente ver ele perdendo uma temporada na Mahindra, né? Só assim pra gente também já ir fechando aqui, né? Está com o Nick Cassidy, até porque eu falei da importância do Verlaine pegar pódio, porque beleza, tudo bem, ele conseguiu pontuar, ficar sempre dentro do top 10, mas ele tá brigando com caras que estão sempre no pódio. Então é necessário ele pegar um pódio. A gente tá com o Nick Cassidy com 121 pontos, o Verlaine com 101, o Jake Dennis com 96, o Mitch Evans com 94 e o Verne com 87 pontos. Então, colocando aqui que essa briga tem entre Cassidy, Verlaine, Dennis e Evans, né? Não vou colocar o Verne nesse momento nessa briga de título.
é necessário que o Verlaine consiga pódio. Porque se chegar essas próximas corridas e ele não pega um pódio, um Verlaine começa a pegar pódio, um Verlaine não, um Verne começa a pegar pódio, o negócio fica louco. E na disputa de equipes, a gente tem a Envision agora liderando com 182 pontos, né? A Porsche com 169, a Jaguar com 156, ou seja, Jaguar provavelmente vai passar a Porsche aí em Jaguar, em Jacarta e já no campeonato de equipes. Acho muito difícil a Porsche conseguir pontuar com os dois pilotos, diferente da Jaguar, que eu já acredito que consegue pegar pódio com os dois pilotos. Mas assim, vamos ver. A gente tem a Andretti com 119 e a Penske com 115. A Penske tá ali como a quinta força, né? E aí a gente tá aí, a Mahindra antes estava sendo carregada aí com os pontos do de Graça lá no México. Já foi passada pela Mil, que tá com 28 pontos lá no nono lugar, a Maserati com 29, né? No oitavo lugar, a Nissan com 30 pontos. Em sétimo, a McLaren ali com seus 85. Mas assim, tá difícil. Tá difícil. Eu acho que o Rast é um dos que perde lugar aí pro ano que vem. Ele, tem uma galerinha, né? Ele, Lotterer. Eu vi uma galera falando na internet, teve um monte de gente da Fórmula 3, não sei o que foi bem, beleza, mas assim, essa galera da Fórmula 3 ainda vai passar pelo caminho de Fórmula 3, Fórmula 2, eles vieram para a Fórmula E, justamente que aquilo que eu até falei. Essa geração do Sacha, essa galera, ele já tem a mente mais aberta de entender Exato. que não vai ter só a Fórmula 1 e que nem vai ser todo mundo que vai entrar na Fórmula 1. Então, eu acho muito legal eles irem fazer o teste. A gente teve o Browning, o Luke Browning fazendo teste, foi muito bem. O Barter foi fazer teste também, só que são pilotos que estão na Fórmula 3 ainda. 17 anos, vão amadurecer, vão correr numa Fórmula 3. A Fórmula E é a categoria principal, né? Eles vão correr com o Verne, eles não vão correr com o coleguinha dele da Fórmula 3, né? E o bom é que são pilotos, é uma geração, como você falou, com a mente mais aberta. Então, eles já sabem que existe vida fora da Fórmula 1. Pô, se na Fórmula 1 eu não conseguir meu espaço, eu vou para uma Indy, eu vou para uma Fórmula E, eu vou para uma Super Fórmula, eu vou para o WEC, enfim, há as outras opções, como foi o próprio caso do Schwartzman. Pô, fez Fórmula 2, ficou ali sugerido que ele poderia conseguir um lugar na Fórmula 1. O que ele conseguiu foi ser reserva da Ferrari. No primeiro ano foi legal. Passou um ano, ele viu que nada aconteceu. Ele falou, opa, quer saber? Tem uma Fórmula E ali, tem uma Indy ali. Né? É a mesma situação do Drogovic, por exemplo. Então, pô, o cara pode ser reserva da Ferrari e tá correndo em outro lugar. E isso, inclusive na Ferrari, isso sempre aconteceu. A Ferrari sempre teve esse histórico. Fisichella era reserva e corria em outros lugares. Genet era reserva, corria em outros lugares. E a Ferrari tá voltando a expandir seus horizontes. A gente tá vendo a Ferrari ali dentro do Endurance, né, na WEC. Então, tipo assim, quem sabe aí num futuro próximo aí a Ferrari não vá para mais categorias. Quem sabe até um dia brote uma Fórmula E, vai saber. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que eu acho que é o caminho, né? Acho que as montadoras elas estão querendo estar em mais lugares, né? Sim, vai acontecer. Vai acontecer e eu quero Charles Leclerc. Os fãs do Charles vai vir aqui cancelar nós. Eu quero ele, a playlist dele, Charles Leclerc, fazendo o show de abertura do Epix de Mônaco. Olha só que baita jogada. Exato, um Epix de Mônaco. Você põe lá um show do Charles Leclerc antes. Tocando pianinho. Cantando. Aí depois ele vai, ele corre, ele erra sozinho na rascasse, né? Causa uma entrada de safety car na Fórmula E. Né? Esse evento bacana que o Leclerc proporciona. E a Ferrari, né? Ferrari sendo Ferrari, né? Mas, enfim, tá crescendo a Fórmula E, mais pessoas estão acompanhando, mais gente tá interessada. A corrida em São Paulo, apesar dos altos e baixos, muita gente, quando viu o carro ao vivo, teve uma percepção completamente diferente. Muita gente falando, nosso som é diferente, é tudo diferente. Então, a galera também se interessou um pouco mais, quem foi. E eu acho que é isso, o caminho é esse. A Fórmula E tá crescendo, a tendência é crescer cada vez mais. E ainda mais porque esses pilotos jovens têm uma base de fãs e eles tendo mente aberta, eles trazem essas pessoas. Então é esse o caminho mesmo. E vamos ver como é que vai ser aí o futuro. Tem bastante coisa legal aí para chegar aí no futuro pra gente. A gente vai ver agora nos próximos anos alguns pilotos saindo, né? Indo embora, por causa que a idade vai batendo, as costas vai doendo, então o cara vai fazendo outras coisas. E isso vai abrindo portas para uma nova geração aí, e a gente vê pilotos que querem fazer carreira na Fórmula E, né?
Claro, mantém as portas abertas, que são pilotos, vão manter, mas você já vê, tipo, um Jake Hughes que fala sobre a emoção que ele sentiu de ver a Fórmula E pela primeira vez e que ele botou na cabeça dele que ele queria estar nesse grid e 3 anos depois ele está, né? O Jake Dennis mesmo fala, cara, tô aqui, minha cabeça é aqui, tentar ganhar um título aqui, fui testar na Indy, foi legal, o pessoal da Andretti gosta de mim, se um dia eles falarem, vem pra Indy, talvez eu vá, mas, assim, fui fazer o teste, mas, assim, meu foco é aqui, eu quero ganhar título aqui antes de pensar em qualquer outro lugar, né? Então você tem essa galera jovem que quer fazer um caminho ali, né? Isso. E a Fórmula E, de certa forma, é um caminho, de certa forma, entre aspas, vamos colocar aspas, justo, né? Porque você não tem essa coisa do piloto pagante. Os pilotos recebem o seu saláriozinho ali, você não tá pagando para correr, você tem o seu salário, o piloto sabe que no final do mês ele vai pagar o apartamento dele, vai dar o dinheiro para a família dele, vai conseguir fazer as coisas dele. Não é aquela angústia toda de vou ficar num trailer tentando patrocínio até quando, sabe? Isso falando, né, da perspectiva de pilotos menos afortunados, né? E tem muitos nessa situação. É o caso da maioria, na verdade, que a gente acaba vendo a minoria, mas a maioria pena bastante para conseguir alguma coisa. Mas, enfim, é isso. Mas muito obrigada por ter vindo, por ter participado. Gosto muito, admiro muito o seu trabalho, tudo que você faz e todo o apoio que você e o pessoal da Onboard Sports deu em todo esse ciclo aí do Eclipse de São Paulo. Espero que ano que vem estejamos todos juntos de novo. Esperamos. Quem sabe tours internacionais aí da Onboard Sports. Precisamos aí. Se Deus quiser, vai rolar. Precisamos. Eu botei na minha cabeça que eu vou estar naquele Prix de Mônaco no ano que vem. Se o Serasa vai me buscar na volta, é uma outra questão. Mas, cara, eu tenho uma conexão com esse Prix de Mônaco que só a Prix de Mônaco causa em mim. Que eu agarro na cadeira e eu não consigo soltar até acabar a corrida. Então, assim, eu preciso estar ali vendo aquilo ano que vem na minha frente, sabe? Não sei como, mas eu vou estar lá. Ele é o único EPRIX desses que eu olho na Europa, assim, que eu fico louco mesmo de conhecer Mônaco. Eu quero muito Mônaco, eu queria muito Londres também, porque Londres eu queria muito mais por conta da questão da final, por ser a final, assim, eu queria muito presenciar uma decisão de Fórmula E, assim, eu acho que Londres, ela tem o clima ali mesmo, a pista, né, essa diferença do indoor com a parte aberta, com a parte fechada do circuito, eu acho que ela dá uma dinâmica legal para uma decisão de campeonato. Então, são as únicas 2 pistas assim que eu fico louco. Tempelhof, acho que eu gostaria de conhecer muito mais por ter recebido tantas corridas de Fórmula E, do que é muito mais pelo aeroporto em si, do que propriamente a corrida. Assim. E Tempelhof meio que virou uma pista, entre aspas, clássica da Fórmula E. Exato, a gente já não consegue imaginar um calendário da Fórmula E sem Tempelhof. Isso, exato. É muito mais por conta disso, assim. Eu não... É lógico, o México tem essa questão da torcida, que é louca, que é apaixonada. Puto, eu acho que na hora, assim, você vê, deve ser uma coisa espetacular. Mas das outras pistas eu não tenho muito esse, nossa, putz, eu quero conhecer. Lógico que se a Fórmula E quiser fazer um convite, estamos abertos. O e-mail está na descrição, se alguém quiser patrocinar a viagem, a gente vai fazer uns textos em inglês, em espanhol, idioma que vocês quiserem. Estamos aí disponíveis, né? Mas não é aquele, nossa, agora Mônaco não, cara. Putz, Mônaco é espetacular, né? Eu acho que para todo mundo, pelo menos a galera da minha idade, que sou mais velho, já estou quase perto dos 40, eu peguei ali o finalzinho da era Senna, da Fórmula 1, e Senna e Mônaco era um espetáculo. Então, outro Mônaco dia... tem esse glamour que... Exato. E eu nunca liguei tanto para Mônaco, assim, sempre tive ela como um das... Pô, é um símbolo do automobilismo, apesar de todo mundo falar, é só negócios. Ok, é só negócios, realmente muitos negócios são feitos, só que ela é emblemática, não dá para negar que ela é histórica. Exato. E aí, a minha percepção ficou muito mais ainda porque ano passado eu estava lá. Eu estava na semana do Prix de Mônaco, eu estava lá. Porque eu cheguei num final de semana antes. Final de semana depois seria a corrida de Mônaco. Então eu fiquei fiquei de sábado a terça. Em Nice, na França, ali do lado de Mônaco. Fui para Mônaco domingo e segunda. Domingo andei na pista, eu vi o pessoal montando as coisas. Ver aquilo diante dos meus olhos e se andar nas ruas e ter os banners de propaganda da corrida, aquilo mexe com você. Cara, eu cheguei em Nice, no aeroporto de Nice, que é um ovinho.
eu saí do avião, quando eu andei pelo aeroporto, que eu passei tal, da imigração lá, que entrei, tinha um puta de um telão no aeroporto enorme divulgando a corrida. Tipo, pra mim, que aqui ninguém quase não fala da Fórmula E, pra mim ver aquilo no aeroporto foi, tipo, surreal, sabe? Então eu já cheguei impactada. Então, tipo, pra mim... Não, sim, é lógico, causa um outro impacto. E é como eu tava falando, pra mim, pra minha geração é diferente, porque, por exemplo, eu tava até mostrando pra minha filha na semana passada, a corrida de 92, do Senna e o Mansell ali, as últimas coisas, porque eu acho que aquele final de corrida, ele exemplifica o que Mônaco pode ser, o potencial de Mônaco, porque assim, com o passar do tempo, para a Fórmula 1, Mônaco sobrou só o glamour, né? Porque de fato a corrida na Fórmula 1 ela é tediosa, mas aí eu vejo as pessoas culpando o traçado, mas eu não coloco a culpa em Mônaco, porque quando você vê outras coisas acontecendo em Mônaco, e essa é a importância da Fórmula E estar correndo em Mônaco, você vê a corrida de Mônaco da Fórmula E, ela é boa, é uma corrida que entrega. E querendo ou não, teve em algumas situações em Mônaco que a gente teve corrida boa na Fórmula 1. É que, infelizmente, hoje as pessoas têm que entender que os carros de Fórmula 1 eles são quase tratores correndo em rua, cara. É como Verdade, se você pegasse a Fórmula Truck e você colocasse nas ruas de São Paulo para correr. Não dá. Então, infelizmente, não dá. Mas a Fórmula E, ela está aí para provar que dá para ter corrida boa em Mônaco. A gente teve 3 corridas no traçado original de Mônaco e as 3 foram boas. As 3 foram boas. E a Fórmula E, realmente, para mim, é uma das corridas que eu sempre espero ansiosamente, porque sempre entrega muito. Sim. Aí, ano que vem, nosso planejamento, estaremos lá cobrindo o Prix de Mônaco, tá, galera? Aguarde, galera, estaremos lá. Vou falar lá, com o Flávio tá? Pérez e com a Catarine, que são as pessoas que podem Libera nos colocar verbo, aí. mentira. Pode garantir esse convite aí pra gente, pra Fórmula E. Bom, obrigada, Rodrigo. E até a próxima, pessoal. Vou deixar aqui todos os links na descrição. Vou deixar o perfil do Rodrigo também no Instagram para vocês seguirem lá, encher o saco dele lá. E também fala de futebol americano do Brasil, né? Como é que fala aqui? Opa, falamos. Campeonato Brasileiro. Qual é que é? Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, né? Isso, tem o Brasileirão de Futebol Americano, é uma competição que, inclusive, eu faço parte da equipe organizadora, né? Ali organizando o campeonato, vai começar agora em julho. Aliás, a segunda divisão em julho, a primeira divisão em agosto, vai até dezembro. E tem o Brasil Onças, né? Que eu tô com a camisa aqui, Brasil Onças. Que a galera não vai ver, mas ele está. Eles não vão ver, mas eu tô com a camisa do Brasil Onças, que é a seleção brasileira de futebol americano. É uma modalidade que está em ascensão no Brasil, lógico que graças à NFL, né? Não é por conta das pessoas jogando aqui, mas tem aí uns 20 mil loucos jogando pelo Brasil todo futebol americano. Desperta interesse e faz crescer, né, o campeonato. Sim, está crescendo bastante. A gente tem o flag football agora, que é ele é o futebol americano sem equipamentos, né, sem o contato. Então, tudo que, em vez de você derrubar o cara, né, na pancada, como é no futebol americano tradicional, você simplesmente arranca uma fita que ele usa no uniforme, você arrancou a fita, ele para. E é interessante porque esse esporte ele vai se tornar olímpico, tá? A NFL aí, mais a Federação Internacional de Futebol Americano, negociando para que em 2028, em Los Angeles, ele venha a ser olímpico, porque o Brasil ele é uma das potências do flag football no mundo hoje. Caramba, o Brasil é o 4º no ranking, as meninas aí, coitadas, que tem que fazer rifa para viajar, inclusive estão fazendo rifa nesse exato momento para viajar para os Estados Unidos, porque tem agora a seletiva para o Mundial em julho, em Charlotte, nos Estados Unidos. Depois, se você tiver o link, manda que eu deixo aqui na descrição para a galera poder ajudar. Exato. E, ainda assim, mesmo com todas essas dificuldades, é um esporte amador aqui no Brasil, mas a galera tá mandando bem, foram quarto lugar no último Mundial, então é algo espetacular, sendo que são meninas que não têm, sabe, nenhuma condição, não vivem do esporte, né? Não ganham do esporte para mais um esporte olímpico que não tem apoio e que como a boa recebe apoio depois, né? Que alguém se matou e conseguiu uma medalha que ninguém esperava, né? É sempre assim. É sempre assim. Mas enfim, beleza, vou deixar todos os links, eu pedi pro Rodrigo passar também, quem puder ajudar as meninas é bom. Sempre bom, porque o pessoal aí às vezes trabalha em 2, 3 empregos e ainda treina, é a realidade de muita gente no Brasil. Sim. E se a gente gosta de esporte, a gente quer crescer, se a gente puder ajudar, sempre vale a pena. Mas muito obrigada, gente. Até o próximo episódio e valeu!